Hoje fazem quase uma semana que eu não tô mais consumindo as redes sociais, eu até abri aqui o meu Instagram, vocês podem ver que só tem o meu último vídeo, deixa eu abrir aqui o meu perfil, ver se vocês conseguem ver, você vai focar. Mas eu tô seguindo 0 pessoas e essa foi uma das formas que eu consegui encontrar de parar de utilizar a rede social. Deixa eu explicar um pouco o contexto. Eu trabalho com a internet, ou seja, com marketing digital, com rede social e com todas as coisas que envolvem essa conexão desde 2016. Seja com site, com blog, com páginas de Facebook na época, Instagram, enfim, eu sempre trabalhei nesse meio. E também, de certa forma, sempre produzi conteúdo para essas redes sociais, seja para o meu próprio perfil ou então para perfis de outras pessoas. E nos últimos tempos eu acabei trabalhando mais ainda com isso, dando mentorias, ajudando outras pessoas, fazendo lançamentos de infoproduto e várias desses tipos de coisa. E eu sempre acreditei que para a gente conseguir ser bom nisso, a gente precisa estudar isso, a gente precisa se atualizar. E nada melhor do que você consumir a rede social para saber o que funciona para a rede social, para entender ela, que vídeo que está na moda, que trend que está saindo, que tipo de formato que está dando certo, até porque era a forma como eu acreditava nisso, era a forma como eu acreditava que se produzia conteúdo. Nos últimos meses eu comecei a perceber que muito daquilo que eu acreditava que era o correto de fazer nessa parte de marketing, de redes sociais, não fazia muito sentido. Porque eu comecei a perceber que o que realmente é viável, o que realmente faz as pessoas permanecerem por longo tempo é elas serem elas mesmas. Elas postarem aquilo que elas sentem de postar, aquilo que elas gostam, e não ficarem presas a um formato, a uma ideia, a um estilo de vídeo. Você pode ver que normalmente as pessoas que têm um único formato de vídeo ou criam um personagem para rede social, elas têm que ficar criando outros personagens, elas têm que criar novas coisas, porque aquilo cansa, é insuportável você manter uma pessoa que não é você na rede social por muito tempo, é muito difícil mesmo. E como eu trabalho há mais de 8 anos nesse meio, eu vi muita gente chegar e muita gente sumir também. Então eu meio que tenho uma bagagem de conhecimento bem grande sobre esse tipo de assunto. Só que chegou o ponto onde eu decidi começar a criar conteúdo para mim mesmo de uma maneira mais séria, por assim dizer. Meio que olhar para isso como se fosse um trabalho, como se fosse uma empresa, mas não necessariamente visando o dinheiro em primeiro lugar, porque o dinheiro na minha vida nunca foi um grande motivador. Ele sempre foi uma fagulha do tipo, eu quero comprar algo, então eu vou fazer mais grana. Mas no momento que eu estou fazendo mais dinheiro, enfim, que eu consegui aquilo que eu queria, ele não me motiva a dar o próximo passo, a me manter trabalhando, a criando e desenvolvendo para conseguir mais e mais e mais. E eu fui entendendo, obviamente, essa jornada ela requer muito autoconhecimento, e eu fui entendendo ao longo dos anos o que realmente me motivava, aquilo que me fazia feliz. E um desses pontos é a contribuição. Eu, desde pequeno, tenho uma facilidade de me comunicar, de falar, e nos últimos anos foi basicamente o que eu vim desenvolvendo, ou seja, conhecimento, estudo e vários assuntos que eu gostava de falar, que eu gostava de me comunicar. Então eu decidi olhar para a internet e unir as duas formas. Unir uma forma de fazer dinheiro, uma empresa, enfim, olhar para isso como um negócio, mas primeiramente fazer isso por amor. E é meio contraditório, você pode estar pensando, porque como é que eu vou fazer dinheiro se eu amo a parada? E esse é o grande shift que mudou na minha vida, essa é a grande virada de chave. Você pode fazer dinheiro com aquilo que você ama. Por que não fazer dinheiro com aquilo que você ama? Não faz o menor sentido. Os nossos gostos, as nossas habilidades, aquilo que a gente tem que expressar para o mundo é justamente a forma como nós deveríamos focar em fazer dinheiro. Por muito tempo, nos últimos 8 anos, basicamente, eu nunca pensei em fazer conteúdo para a internet como meu principal ganha-pão, por assim dizer. Eu tenho uma empresa hoje que presta serviço ainda para outras empresas e faço outras coisas para pagar minhas contas, e tá tudo bem. Mas eu decidi levar isso aqui a sério, ao ponto de conseguir viver disso. Não sei quanto tempo vai levar até isso começar a me dar frutos, ou enfim, não é algo que eu estou pensando muito. O meu único foco em relação a isso é olhar isso aqui com seriedade, com compromisso, sem perder a paixão, sem perder o amor, sem perder a minha essência. E aí que entra o parar de usar as redes sociais. Eu estava percebendo que eu estava acabando criando ideias de conteúdo, ideias de vídeo que não eram minhas, não eram da minha essência. Eu peguei um vídeo que tinha dado certo e eu falei, vou replicar essa ideia. Eu peguei uma ideia que era de outra pessoa e vou replicar. E é normal, a gente vê infinitos vídeos aqui no YouTube com o mesmo título, com a mesma ideia de thumb, às vezes até o mesmo conteúdo de um canal, de um vídeo que deu certo. Só que eu não quero isso pra mim, eu quero justamente conseguir ser eu mesmo, eu quero justamente conseguir ter ideias minhas, ideias criativas, ideias que vêm da minha intuição, que vêm de Deus, que vêm de dentro de mim, não importa de onde essas ideias venham, contanto que elas sejam autênticas pra mim, contanto que eu olhe pra elas e me sinto feliz criando essas ideias de vídeo, esse conceito, esse conhecimento, aquilo que eu for passar. Só que quando a gente está com a cabeça cheia, consumindo muito conteúdo, consumindo muitas pessoas, muitas ideias, muitas opiniões, a gente não consegue mais entender o que é da gente de verdade ou o que a gente acabou absorvendo que outra pessoa falou.
E quando a gente está estudando, a melhor forma da gente estudar ainda são os livros ou então cursos fechados, onde você pega um conceito e você está ali dentro, pegando o conceito inteiro de certa coisa. Porque assim, se você vê um vídeo aqui no YouTube, depois vê um vídeo no Instagram, depois você vê várias pessoas falando sobre o mesmo tema, você não consegue se aprofundar em nada para você conseguir, em cima daquilo ali, ter a sua própria ideia, ter a sua própria opinião. Então, por isso que é importante, quando a gente for fazer um estudo, quando a gente for buscar algum conhecimento, buscar de diversas fontes, mas buscar sim o conhecimento completo, seja um livro, seja um curso, seja um material que tu consiga entender 100%, ou enfim, a maior parte da filosofia daquilo que você está buscando. Apenas um vídeo de 1 minuto, de 10 minutos no YouTube ou no Instagram, que seja, é difícil. Você começa a pegar vários insightzinhos, só que quando você tenta juntar, eles não se encaixam. Aquilo ali não é conhecimento de verdade, ele não te aprofunda em nada. Você vira um para-choque de caminhão, com uma frase de efeito bonito que você não consegue nem usar aquilo na sua vida porque você não entende como usar. E foi mais ou menos o que eu percebi que estava acontecendo comigo. Eu não estava mais conseguindo me encontrar na criação de conteúdo. Eu estava ficando sem ideias e as ideias que eu tinha eram de outras pessoas e eu nem vontade tinha de criar. Então, como eu ainda trabalho com redes sociais, ainda tenho alguns clientes, eu não posso simplesmente desinstalar o aplicativo e eu também posto conteúdo no Instagram, porque eu sei que vai ter pessoas que vão consumir, que elas vão precisar ouvir e tá tudo certo. Eu não vou dizer que eu nunca mais vou voltar a utilizar a rede social, até porque eu não vejo problema na rede social em si, eu vejo o problema na forma como a gente utiliza a rede social. Esse é o grande ponto. Então, uma das formas que eu encontrei foi parando de seguir todo mundo. Assim, quando eu entro no Instagram e eu vejo que não tem nada para consumir ali, que eu tenho que, por exemplo, clicar no botão do Reels, se eu quiser entrar no Reels, é uma camada a mais de dificuldade para eu acabar consumindo. É claro que o YouTube eu ainda acabo consumindo, mas eu coloquei um ponto bem interessante, que eu parei de seguir e de consumir todos os vídeos do YouTube que falam de temas parecidos daquilo que eu falo. Eu, por exemplo, gosto muito de jogar TFT, joguei LoL por muitos anos, hoje eu venho jogando mais TFT, e é um joguinho muito massa, assim, tipo, eu curto pra caramba. Então eu tô consumindo mais esses criadores, tô consumindo conteúdos como se fosse uma série, como se fosse um filme, que não tem a ver com a minha área de criação. Ou seja, eu passo mais o tempo ali para aprender mais sobre o jogo, sobre entretenimento e tudo mais. A não ser, obviamente, quando eu quero pesquisar sobre um assunto. E aí é diferente, porque então, se eu quero entender um assunto, eu faço a pesquisa em cima daquele assunto, eu não fico perdido consumindo um monte de besteira. Eu vou direto ao ponto. Então, para mim, essa foi uma das formas que eu estou conseguindo parar de consumir a rede social para voltar a ter criatividade, para conseguir ouvir os meus próprios pensamentos, para conseguir passar mais tempo em silêncio, sem esse barulho todo que a rede social te dá, para eu conseguir criar melhor, criar com mais autenticidade. Sem falar que tem benefícios incríveis em relação à ansiedade, a parte de se comparar com outras pessoas e várias coisas assim. Eu meio que estava entrando numa situação de FOMO, né? Aquela sensação de medo de estar perdendo algo, quando na verdade, cara, não tem nada a perder. As coisas são muito rápidas, passa uma semana, aquilo que estava em alta já não está mais, e quando vê, nada daquela informação que é um lixo que você está tendo ali vai fazer diferença. Só está acumulando dentro da sua mente e te deixando mais ansioso, pensando em várias coisas que você não precisaria estar pensando. Enfim, esse é o motivo de eu ter parado, basicamente, de usar as redes sociais, de consumir as redes sociais, por assim dizer. Tô conseguindo ter muito mais foco, tô conseguindo reduzir muito a minha ansiedade. Pô, a meditar tá sendo muito mais fácil. Tô conseguindo passar mais tempo com a minha família, com pessoas que eu gosto e, enfim, usando melhor o meu tempo. E por mais que eu ainda não esteja, por exemplo, com o aplicativo desinstalado, enfim, quando eu abro ele não tem nada para consumir. E isso facilita muito. Eu lembro que eu deixei de seguir todo mundo, não é a primeira vez que eu faço isso, tem anos atrás eu já tinha feito isso, eu tinha mais de 1000 pessoas que eu seguia, eu acho, e eu parei de seguir todo mundo. E no começo é meio complicado, porque você fica pensando, tá, mas o que a pessoa vai pensar? Que eu parei de seguir ela, não sei o que, blá blá blá, será que as pessoas vão ficar brabas? Mano, nada disso importa, cara. Eu botei na minha cabeça que ou eu uso a rede social para produzir, para eu criar, para eu colocar meu pensamento lá, minhas ideias lá, ou a rede social vai me consumir, ela vai me usar. E eu não quero estar do lado de quem é usado. Quero poder usar ela para passar minha mensagem, para passar as coisas que eu acredito, que pelo menos é a forma hoje que eu entendo de melhor uso da rede social. Enfim, gente, eu espero que ter compartilhado um pouco desse relato pessoal possa te fazer pensar no que você anda consumindo, se você está ansioso e não sabe direito por quê. Cara, pode ter certeza que tem a ver com o consumo das redes sociais. Dá uma diminuída, cara. Dá uma diminuída, é muito bom. Não precisa parar, sabe? Sei lá, se você gosta de consumir certo criador, segue 1 ou 2 pessoas, ou 3, ou então faça que nem eu.
tenta consumir alguma coisa mais específica em um nicho, por exemplo, algum jogo que tu gosta, e tenta selecionar basicamente para você não estar consumindo isso o tempo todo. Porque no início você vai ter aquela certa sensação de estar perdendo algo que você quer assistir, que você quer, sabe, quer muito estar em contato. E os primeiros 3, 4 dias sempre é o pior, são os piores dias. Eu lembro que várias vezes que eu já fiz isso, é os piores dias. E depois de 1, 2 semanas, você nem lembra mais que aquela rede social existe, que faz diferença você consumir. E eu sinto que a clareza que você ganha mental é absurdamente superior ao fato de estar ali consumindo ou entrando numa trend ou viralizando em cima de algo que você nem quer viralizar, porque aquilo não faz sentido pra você, você só copiou algo que você percebeu. Se você é um criador de conteúdo, eu acho que talvez você esteja passando por isso, então esse vídeo vai cair como uma luva, eu diria. E se você não cria conteúdo para rede social, eu diria para você filtrar aquilo que você consome, filtrar as pessoas que você segue, as pessoas que você ouve, as ideias, as filosofias que você preza, porque muito do que tu acredita hoje, eu tenho certeza que não é porque você estudou e desenvolveu isso dentro de você, e sim porque fulano que você gosta, porque a pessoa que você consome tem essas filosofias, porque vai saber de onde que ela pegou também, mas enfim, ela passou essas filosofias para você e você carrega isso como verdade sem nem se questionar. Questionamento é extremamente importante para a gente conseguir desenvolver autoconhecimento e também nos tornarmos pessoas melhores, conseguirmos pensar por si mesmo, não sermos manipulados facilmente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou desse vídeo, como sempre, eu peço para você se inscrever aqui no canal, dar aquela força para a gente conseguir crescer e passar nossa mensagem para mais pessoas, e eu vejo você então no próximo vídeo.